Testando, tá baixo. Testando, 1, 2, 3. Testando. Formoso és, tua beleza enche este lugar. Formoso és, tua beleza enche este lugar. Quero te ver face a face, assim como Moisés, encher-me de alegria, assim como Davi, dançarei diante de ti, Senhor, pois tua presença toma o meu ser, cantarei diante de ti, Senhor, pois tua presença toma o meu ser. Dançarei diante de ti, Senhor, pois tua presença toma o meu ser, cantarei diante de ti, Senhor, pois tua presença
chamado para profetizar e pôr em liberdade os que hoje estão acorrentados e vivendo em prisões. Eu fui chamado também para amar e o perfume de Jesus exalar. Se está triste, vem aqui, meu irmão, me dê um sorriso, aperte a minha mão. Sinta a alegria em teu coração. Onde eu tocar, abençoado será. E se houver morte, creio, vai reviver. Onde eu tocar, eu creio, cura haverá. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Onde eu tocar, abençoado será. E se houver morte, creio, vai reviver. Onde eu tocar, eu creio, cura haverá. Minhas mãos estão cheias. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja em nossos corações, amém? Boa noite aos irmãos que nos acompanham pela live, os amigos. Que o Senhor possa alcançar você, onde quer que você esteja neste momento, amém? O importante é a gente estar na presença do Senhor, adorando a Ele. Vamos ficar de pé neste momento, iniciando o nosso culto ao Senhor. Vamos falar com Deus nesta hora, consagrar este momento a Ele, esse momento de adoração, de louvor. E o mais importante, o momento em que ouviremos a voz de Deus, ouviremos a direção do Senhor e saberemos que Ele falará ao nosso coração e nos direcionará no caminho correto a seguir, amém? Fale com Deus nesta hora. Pai Santo, Pai de amor, louvado seja o Teu nome, Pai, por este momento de adoração, Senhor, por este momento dedicado a Ti. Ó Deus, que toda honra e toda glória seja dada ao nome santo do Senhor. Ó Santo de Israel, a Tua igreja se prostra diante de Ti nesta hora, Senhor, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, Pai. E queremos que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai, pois nós ofertamos isso a Ti de todo o nosso coração. Nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, ó Pai. Nós não rasgamos, ó Deus, as nossas vestes externas, mas rasgamos o nosso coração diante de Ti e nos prostramos na Tua presença, Pai. Ó Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, visita agora também aqueles irmãos que pela live acompanham este culto, ó Deus. Esteja com teu filho, com tua filha em sua casa, ó Deus, essa pessoa que está nessa noite necessitada de uma palavra do Senhor, necessitada de uma orientação, que o Senhor venha falar com esta vida, Pai.
Que ao finalizar este culto, ó Deus, que essa pessoa venha ter uma convicção de que o Senhor falou com ela, Pai. Mais uma semana está se iniciando, Senhor, e que nós venhamos iniciar essa semana na Tua direção, sobre o Teu conselho. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama o Teu poder, a Tua graça sobre as nossas vidas. Cura os enfermos, Senhor, liberta o oprimido, liberta da depressão, liberta de todo pensamento negativo, Senhor. Cura em nome de Jesus Cristo, ó Pai, de toda enfermidade, ainda que para o homem seja impossível, mas para o Senhor tudo é possível. E a Tua palavra nos diz que aquele que crê no Senhor, nada é impossível para ele. E nós depositamos a nossa fé em Ti, Senhor, e confiamos no Teu poder, na Tua graça, e declaramos que o Senhor é o Deus poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que opera maravilhas, sinais e prodígios no meio dos Teus filhos. Deus, a Tua palavra diz que onde reunirem 2 ou 3 no nome do Senhor, o Senhor ali estará presente. Sim, por isso temos a certeza que o Senhor está neste lugar, ó Pai. Sabemos que o Senhor está aqui, e onde o Senhor está, maravilhas acontecem, cura, libertação, salvação, quebrantamento acontecem, ó Deus, porque o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus, visita cada vida, cada coração, ó Pai, cada lar neste momento que está sintonizado com este culto através da live. Que o Senhor venha neste momento, ó Pai, resplandecer a Tua glória, a Tua face sobre os Teus filhos. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus, confiantes e certos da Tua graça, da Tua presença e do Teu poder em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite. Ele está verdadeiramente neste lugar. Que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Tudo está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar O valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos
inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber E pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Chega de ficar sofrendo, de ficar sofrendo a dor desse seu complexo inteiro, dizendo às vezes que não é ninguém. que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, se move em você. Você tem o valor, você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O homem sem Deus não é nada, mas um homem com Deus em sua vida, uma pessoa com Deus em sua vida, é a pessoa mais preciosa do mundo. Diz a palavra de Deus que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Esse é o seu valor. Amém? Marcou batera? Com as palmas bem bonito, louvando o nome do Senhor. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendiga ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar.
fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Deus para todos sempre, amém? Glória a Deus. Quero que você louve ao Senhor com bastante alegria, com este hino que nós vamos cantar agora. Enquanto você cantamos, você tem a oportunidade de trazer ao altar do Senhor a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição à casa de Deus, amém? Amém. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. Louva Ele. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e me cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei Que o teu fogo cairá sobre mim. sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Pule na presença do Senhor, Na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. por isso eu pulo. Na presença do Rei eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi,
Abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Quando a noite fria, Quando a noite fria cai sobre mim, no deserto eu me encontrar E me cercar por Egito e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. aleluia! Glória a Deus! O teu Deus é aquele, amado, que abre caminho onde aos olhos humanos não há nenhuma possibilidade. Amém? Glória a Deus. Oh Senhor, nós te adoramos, Pai. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito.
chance igual a essa. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero Nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Matar minha carne, fazer tua vontade, vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Santo, santo é o teu nome, Senhor. A tua igreja te adora, Senhor, em espírito e em verdade. Oh, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te adorarmos, oh Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial diante de Ti, no qual sentimos a Tua presença, no qual sentimos o mover do Teu Santo Espírito em nosso meio. Toca em cada vida, Senhor, toca em cada coração, Deus. Restaura cada um agora, Pai. Trabalha no interior de cada um, ó Deus, trazendo avivamento, trazendo fortalecimento, ó Deus. Oh Deus, revivificando cada vida, cada espírito diante de Ti, ó Deus. Que possamos aproveitar esta oportunidade como a última da nossa vida, Senhor. Oh, Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Eu quero nascer do Teu Espírito. Quero matar a minha carne. Mais uma vez eu quero nascer. Aquele que nasce do Espírito é Espírito, aquele que nasce da carne é carne. E aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Oh, aleluia.
Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Passo a palavra ao pastor Ítalo para dar continuidade nessa noite, em nome de Jesus, amém? Boa noite aos irmãos, boa noite também aos amados que nos acompanham pelo Facebook. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Irmãos, muito forte que nós cantamos, né? Agora, que a tua vida seja a minha vida, ou é o contrário, que a minha vida seja a tua vida, né? Imagine uma igreja vivendo a vida de Jesus aqui na terra. O que Jesus representava, o que Jesus fazia, o brilho, a luz que Jesus transmitia, que nós possamos ser essa igreja, para a honra e glória do nome do nosso Deus, amém? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no último versículo, versículo de número 58, esse versículo os irmãos conhecem de cor e salteado. 1 Coríntios 15, verso de número 58. Os irmãos que nos acompanham aí através do Facebook, vai deixando o seu pedido de oração, a sua necessidade. Daqui a pouquinho nós estaremos orando, intercedendo por sua vida. 1 Coríntios, capítulo 15, obrigado, Júnior. Verso 58. Eu vou ler na minha versão NVT. Não sei se o Ivanildo consegue botar naquela mais tradicional, talvez seja a Almeida Revista e Corrigida, né? Mas na minha versão diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Projetou? Aquela mais tradicional? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tem uma mais tradicional que diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite. Deus, talvez uma chance igual a essa, talvez nós não tenhamos mais. Deus, que todas as vezes que nós decidirmos vir para a casa do Senhor, ó Deus, que a nossa adoração seja como se fosse a última chance, como se fosse a última vez, Pai. Traga novamente, Deus, ao coração da Tua igreja, essa urgência, Senhor, urgência para pregarmos o Evangelho, urgência para adorarmos ao Senhor. Deus, traga essa necessidade de nos rendermos completamente ao Senhor nestes dias. Ó Deus, nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, mas que daqui para frente, Senhor, sejam dias intensos, sejam dias completamente entregues na Tua presença, que seja realmente essa verdade que cantamos, como se fosse a última chance, ó Deus. Ó Pai, que nessa noite o Senhor fale conosco, através da Tua santa e preciosa palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amados, um versículo que talvez muitos dos irmãos conhecem, como eu disse, de cor e salteado, né? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes. Na minha versão diz: trabalhem com entusiasmo. Entusiasmo é muito parecido com que a forma que nós cantamos e celebramos aqui nessa noite ao Senhor, com alegria. Façam a obra do Senhor com entusiasmo, trabalhem com entusiasmo e saibam que no Senhor o vosso trabalho não é
em vão. Nada do que nós fazemos no Senhor, para o Senhor, é inútil, é em vão. 3 características aqui da vida do cristão que nós precisamos cultivar: firmeza, constância e produtividade. Como é difícil viver essas 3 coisas nos dias que nós estamos vivendo hoje. Ser firmes, ser pessoas constantes e sermos produtivos, abundantes no Senhor. Trabalhar para o Senhor com entusiasmo, sabendo que este trabalho nunca será em vão no Senhor. Ontem foi o dia do trabalho, né? Nós precisamos cultivar essas 3 características na obra, no reino do nosso Deus. Por que é que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, disse isso para a igreja aos Coríntios? Quando ele diz, portanto, tem alguma professora aqui? Né? Caísa, se formou recentemente. Essa palavra, portanto, é uma palavra, eu não sei se é como definir isso, né, na língua portuguesa, mas ela é uma conclusão. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, diante de tudo que eu disse para vocês, portanto, sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Mas o que é que Paulo disse antes do versículo 58, no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Se você virar um pouquinho, no capítulo 15, o apóstolo Paulo estava falando sobre a necessidade da igreja aos Coríntios serem firmes e constantes. Repare comigo, capítulo 15, verso de número 1 e número 2, diz assim: olha, agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. O Evangelho nos salva, a palavra de Deus nos salva. A palavra do Senhor faz com que nós permaneçamos firmes. Todas as pessoas que estão firmes no Senhor até hoje, desde o início da sua conversão, é porque não abandonaram a palavra do Senhor. Porque a palavra foi suficiente para salvá-las e para fazer com que elas permanecessem firmes até o dia de hoje. Mas o apóstolo Paulo diz: se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês ouviram, creram, foram salvos, estão firmes por causa da palavra. Só que aí ele diz: se continuarem a crer da mesma forma como eu lhes transmiti. Vocês vão continuar firmes se continuarem a crer naquilo que ouviram no início, se permanecerem firmes na palavra do Senhor, da mesma forma que vocês ouviram. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso, amados? O apóstolo Paulo estava dizendo isso porque alguns falsos ensinamentos estavam permeando no meio da igreja de Corinto. Pastor, qual era esse falso ensinamento? Ele nos diz aqui, alguns irmãos, alguns dentre eles, talvez pessoas infiltradas, estavam negando que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. Então o apóstolo Paulo começa a combater essa heresia. Olhe comigo o verso de número 12, ele diz assim: olha, pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? A igreja de Coríntios estava negando que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. Por isso que Paulo estava dizendo: vocês vão ficar firmes se vocês permanecerem crendo da mesma forma como eu ensinei vocês. O que eu ensinei vocês? Eu ensinei vocês que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ele diz: olha, pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. No verso 33 ele disse: não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para a sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão, o apóstolo Paulo estava dizendo. Se Cristo não ressuscitou, aquilo que eu preguei para vocês é mentira. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo, morreram sem esperança, estão todos perdidos. Se Cristo não ressuscitou, ele estava dizendo: o que é que nós estamos fazendo aqui reunidos, louvando e adorando a Deus? O que faremos com a promessa de que um dia nós também ressuscitaremos? E o apóstolo Paulo disse: cuidado com as más companhias. Ele diz: cuidado com essas pessoas que se infiltram no meio de vocês e trazem mentiras a respeito do Evangelho. O apóstolo Paulo diz para eles: olha, parem de pecar e atentem bem para a própria vida. Amados, ouça bem, porque pessoas que dão ouvidos a ensinos mentirosos, a heresias, são pessoas que vivem na prática do pecado. Porque o crente que vive cheio do Espírito, que examina as Escrituras, quando ouve uma mentira, um falso ensino, ele se afasta daquelas pessoas. Ele disse: olha, atentem para a maneira como vocês estão vivendo. Ele diz: olha, é com tristeza que eu digo que muitos de vocês não têm o mínimo conhecimento de Deus para cair numa conversa tola como essa. Então, o que estava tentando tirar a firmeza dos coríntios naquela época, a constância dos coríntios naquela época, o que é que estava desanimando os coríntios de eles não trabalharem mais com entusiasmo para o Senhor? Porque pessoas no meio da igreja estavam trazendo falsos ensinos. Qual, pastor? Estavam dizendo: Jesus Cristo não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, o que vocês estão fazendo aqui? É óbvio que esse ensino hoje, esse falso ensino, essa heresia, a gente não ouve no meio das nossas igrejas, graças a Deus por isso. Este era um problema daquele primeiro século, daquela época. Essa heresia que permeava a igreja dos coríntios tirou a firmeza, a constância e a produtividade da igreja. Mas a pergunta que eu faço para os amados hoje é: o que é que tem cercado a igreja nos dias atuais? Quais falsos ensinos, eu diria até, quais ataques tem tentado fazer com que a igreja nos dias atuais deixe de estar firme, deixe de estar constante? Quais ataques nos dias de hoje têm feito com que a igreja se torne uma igreja improdutiva? Eu estava pensando sobre isso e refletindo sobre isso. É por isso que eu disse ataques e não falsos ensinos, porque é óbvio que existem falsos ensinos nos dias de hoje. Temos aí essa praga da teologia da prosperidade, que o crente não fica doente, que se você é crente, você tem que estar bem financeiramente, estar rico, essas coisas, amados. Eu creio que os irmãos aqui sabem de cor e salteado, não vai cair numa heresia como essa. É por isso que eu nem digo tanto sobre falsos ensinos, mas aquilo que tem roubado firmeza, constância e produtividade da igreja
penso eu que não são falsos ensinos, são ataques que nós estamos sofrendo. Quais ataques, pastor? Eu penso que no momento são dois. Uma preocupação excessiva com a vida. Em outras palavras, o medo de morrer. E o segundo ataque que a igreja dos dias atuais tem sofrido e que tem roubado firmeza, constância e produtividade é o medo da crise financeira. A igreja que nos dias de hoje deveria, enquanto o mundo está essa turbulência, enquanto o mundo está apavorado, enquanto o mundo está em crise, as pessoas apavoradas com medo da morte, as pessoas apavoradas com medo de não ter o que comer. A resposta da igreja deveria ser contrária, a resposta da igreja deveria ser uma resposta de fé, a resposta da igreja deveria ser uma resposta de confiança, a resposta da igreja deveria ser uma resposta de segurança em Deus. Amados, eu falo por mim que estou aqui à frente da igreja, pastor da igreja. Quem é que pegou Covid? Foi difícil, né, Danilão? Cris, Sueli ficou internada com oxigênio. Eu no 7º dia parecia que eu tinha 90 e poucos anos, não conseguia andar. E o medo, né? A Luzia me levava 30 caixas de remédio por dia lá, né? Socorrendo o pastor. Mas o medo, amados, sabe, e parece que esse negócio não mexe só com o físico, não, mexe com o nosso emocional, com a nossa cabeça. Eu não sei os irmãos que contraíram o vírus, mas eu confesso que depois dos 15 dias que eu passei do vírus, amados, eu fiquei ainda mais uma semana, 10 dias, que eu parecia que a minha cabeça estava sofrendo ataques constantes do maligno contra a minha vida, dardos inflamados de Satanás. Eu achava que eu estava ruim ainda. Eu fui lavar a louça em casa num sábado de manhã, eu acordei assim, eu achei que eu não ia conseguir de terminar de lavar a louça, pensando que eu ia ter falta de ar e ficar ruim. Eu precisei ir no hospital naquele dia, eu fui no hospital naquele sábado de manhã, eu falei, pelo amor de Deus, tira uma chapa do meu pulmão. Fui lá, a mulher tirou uma chapa do meu pulmão e disse, olha, você não tem nada, seu pulmão está limpo. Só então eu consegui tirar a caraminhola da minha cabeça de que eu estava bem. Sabe o que é isso, amados? Falta de fé. Sabe o que é isso, amados? Muito preso às coisas dessa vida. Sabe o que é isso, amados? Uma preocupação excessiva com as coisas desta terra. E a igreja tem sofrido com isso nos dias de hoje. Medo de morrer, medo de crise financeira. Mateus 6:30 e alguma coisa, a Luzia pregou até essa palavra, por isso que eu falei, Luzia, lá na live, que se a gente ouvir essa palavra todos os dias do ano, vai ser pouco. Mas Mateus no capítulo 6 diz que nós não devemos ficar preocupados, ansiosos por essas coisas, porque essas coisas ocupam a mente dos pagãos. O que comer, o que vestir, o que beber. Jesus disse, olha as aves do céu, olha os lírios do campo, eu cuido deles. Mateus 6:27, para mim é o versículo chave desse texto. Jesus disse assim, olha, presta atenção, por mais preocupado que vocês estejam, quem de vocês pode acrescentar 1 hora na vida de vocês? Todo mundo com medo de morrer, preocupado, mas a pergunta que Jesus faz, por mais preocupado que você esteja, por mais cuidado que você esteja, usando máscara, passando álcool em gel, distanciamento social, ficando em casa, por mais cuidado que você esteja, Jesus está dizendo assim, qual de vocês pode acrescentar apenas 1 hora, não é um dia, uma semana, 1 hora à sua vida? Então, amados, se a gente não consegue acrescentar 1 hora,
se a gente não consegue determinar o tempo da nossa vida, por que não confiarmos no Senhor? Por que não descansarmos no Senhor? Por que não colocarmos a nossa vida diante dEle? Mateus 10, se você puder virar comigo, Mateus 10, no versículo de número 38, se eu não me engano, Jesus comissionando os discípulos e falando dos perigos que eles iriam enfrentar, no verso de número 28, aliás, ele disse assim: olha, não tenham medo dos que querem matar o corpo. Jesus estava dizendo isso para os discípulos, porque Jesus estava dizendo: olha, vocês vão ser perseguidos, por causa do meu nome muitos de vocês serão presos, serão entregues às autoridades, talvez vocês vão morrer. E aí Jesus disse assim: olha, não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Talvez se a gente fosse contextualizar nos dias de hoje, a gente poderia dizer assim: olha, não tenha medo do vírus que pode matar o seu corpo, ela não pode tocar na sua alma. As enfermidades não podem tocar na nossa alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Amados, nós precisamos nesses dias temer ao Senhor. Nós precisamos nesses dias nos entregar ao Senhor, nos render ao Senhor, porque esses ataques que a igreja tem sofrido nos dias de hoje, tem roubado a firmeza. Esses ataques que a igreja tem sofrido nos dias de hoje, tem roubado a constância, tem roubado a produtividade. A igreja está encolhida, oprimida. E não é essa maneira que o Senhor deseja que nós estejamos nos dias de hoje. Amados, eu quero só fazer um parênteses aqui sobre isso que eu estou falando, porque dá a impressão que o pastor está falando algumas besteiras, alguns absurdos, diante de mais de 400 mil pessoas que morreram. Eu não estou aqui, preste atenção, minimizando tudo isso que está acontecendo, de maneira nenhuma, até porque eu passei por isso, alguns aqui passaram e eu sei da dificuldade. Não estou minimizando, né? Continuem usando máscara, distanciamento social. A gente até preparou a igreja para que os bancos ficassem mais espaçados, para a gente, né, nos guardar, nos proteger. Mas, amados, a nossa vida não pode parar, a nossa vida não pode ser anulada por conta dessas coisas. Nós não podemos perder a firmeza, a constância e produtividade, porque existe um vírus aí fora. Sabe de uma coisa? A gente passa na rua e a gente percebe que as pessoas que não temem a Deus não anularam as suas vidas. Amados, eu passo em frente aos bares e eles continuam bebendo. Nós passamos em frente às edículas e elas continuam fazendo churrasco. O mundo não anulou a sua vida por causa do vírus. A igreja tampouco pode anular a sua adoração. A igreja tampouco pode anular a sua firmeza. A igreja tampouco pode anular a sua constância. E a igreja tampouco pode anular a sua produtividade. Sejam abundantes no Senhor, trabalhem com entusiasmo, produzam, preguem, ganhem almas, evangelizem, falem do amor de Deus. Amados, o terreno nunca esteve tão propício, o terreno nunca esteve tão atraente. Deus nesses dias está arando a terra, mexendo os corações para que a semente caia na terra. Mas se a semente não for tirada da bolsa e lançada na terra, como produzirá frutos? Romanos diz, o Ivanildo pregou aqui esses dias: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispõe a ir? E como irão se não forem enviados? Esses ataques têm roubado firmeza, constância e produtividade da igreja. O apóstolo Paulo diz assim no verso 30 de 1 Coríntios 15. Olha o que ele diz no verso 30.
E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Ele está dizendo assim, olha, se Jesus Cristo não ressuscitou, e se a gente também não vai ressuscitar quando Ele voltar, ele faz a seguinte reflexão: por que então que eu arrisquei toda a minha vida? Ele diz: pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus nosso Senhor fez em vocês. Então, assim, enfrentar a morte todos os dias não é algo específico da era que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo também enfrentava a morte todos os dias, ele corria risco de vida todos os dias. Sabe por quê? Por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse: e se não haverá ressurreição dos mortos, de que nos adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, amados, a esperança correta, a esperança que o apóstolo Paulo tinha, a firmeza que ele tinha, a convicção que ele tinha, que o viver é Cristo e o morrer é ganho, que Jesus Cristo ressuscitou sim, e que na volta de Cristo Ele também ressuscitaria dentre os mortos, para viver novos céus e nova terra com Jesus. Ele tinha essa convicção, e porque ele tinha essa convicção ele pregava, porque ele tinha essa convicção ele enfrentava a morte todos os dias, porque ele tinha essa convicção ele quase foi apedrejado em Éfeso, porque ele tinha essa convicção ele sofreu um naufrágio, porque ele tinha essa convicção ele gastou a sua vida, porque ele tinha essa convicção ele dizia, como nós cantamos aqui, nem que seja a última vez, porque ele tinha essa convicção, ele vivia todos os seus dias como se fosse o último. Nada e nem ninguém roubou a firmeza, a constância e a produtividade do apóstolo Paulo. Nós vamos permitir que essas coisas roubem a nossa firmeza? Nós vamos permitir que esses ataques roubem a nossa constância? Nós vamos permitir que essas coisas roubem a nossa produtividade? Nos versos seguintes ele diz, de 1 Coríntios 15, trabalhem com entusiasmo, sejam abundantes no Senhor. Amados, um dos grandes segredos para que a gente não perca firmeza, constância e produtividade, diante de todos esses ataques que nós estamos vivendo, é nos manter ocupados trabalhando. Quando nós estamos engajados, quando nós estamos focados, quando nós estamos trabalhando no reino de Deus, sendo abundantes no Senhor, amados, nós não vamos dar o valor excessivo a todos esses ataques que nós estamos sofrendo. Falta de foco provoca isso, provoca medo excessivo, provoca preocupação excessiva, provoca ansiedade excessiva. É por isso que muitos de nós estamos doentes, espiritualmente e emocionalmente, porque poucos estão engajados trabalhando, porque poucos estão realmente focados naquilo que nós devemos focar, trabalhar, e não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Nós estudamos o livro de Neemias aqui, acho que ano passado, retrasado. Neemias foi levado do cativeiro, do palácio do rei onde ele trabalhava, era copeiro do rei, para restaurar as muralhas de Jerusalém. Chegou lá e o Senhor, em 52 dias, deu bom êxito a Neemias, e ele conseguiu restaurar as muralhas de Jerusalém que estavam queimadas. Mas quando a gente olha no capítulo 6 de Neemias, tinha 3 camaradas que eram seus opositores. Vocês lembram dele? Sambalate, Tobias e Gesem. No capítulo 6 diz que os muros estavam restaurados, as brechas tampadas, só faltavam uns portais. E aí Sambalate, Tobias e Gesem mandaram carta, sabe para fazer o quê? Convidar Neemias para algumas reuniões. Sabe para quê?
para tirar o foco de Neemias. E aí Neemias mandou a resposta para eles dizendo assim: olha, avisa lá que eu não posso ir na reunião com eles porque eu estou focado, eu estou empreendendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para perder com eles. Eles fizeram isso por 4 vezes. 4 vezes tentando tirar Neemias do foco. Tem muitas coisas nesses dias, amados, tentando roubar o meu foco, o seu foco. Tem muitas coisas nesses dias tentando roubar a nossa firmeza e a nossa constância. Tem muitas coisas nesses dias tentando nos tornar crentes, cristãos improdutivos. Tem muita coisa nesses dias. Um segredo: mantenha-se ocupado, trabalhando no Senhor, sendo abundante. A segunda coisa que eu aprendo para aqueles que estão trabalhando no Senhor, sendo abundantes no Senhor, é que, amados, Deus sempre cuida. Deus sempre cuida para aqueles que estão sendo abundantes no Senhor. Deus sempre cuida daqueles que estão trabalhando no Senhor. Deus sempre cuida quem prioriza o reino de Deus. Quando a gente olha para a parábola do semeador, em Mateus no capítulo 13, a gente vê 4 solos, à beira do caminho, no meio das rochas, entre espinhos e num solo fértil. A semente que caiu entre os espinhos, diz a palavra de Deus, que ela nasceu, mas foi sufocada. O que são os espinhos, pastor? Preocupações com a vida e o amor às riquezas. Duas coisas que impedem a igreja de ser frutífera: preocupação excessiva com a vida e o amor às riquezas. É tudo o que nós estamos passando hoje. É como se esses ataques estivessem espremendo a igreja. É como se esses espinhos estivessem fazendo com que a igreja ficasse infrutífera nesses dias. Mas quando eu olho para João 15, eu vejo o lavrador cuidando da sua igreja. João 15, ele diz assim: Jesus, eu sou a videira verdadeira, e vós sois e o meu pai é o agricultor ou lavrador. Todo ramo que estiver em mim, esse dará fruto, e o que não estiver em mim será cortado e lançado fora. E o meu pai, que é o lavrador, aquele ramo que estiver em mim, ele será o quê? Podado para que dê mais fruto ainda. Então perceba que aqueles que estão no Senhor, na videira, mas não estão frutificando, os espinhos estão sufocando, o medo, a preocupação excessiva, infrutífero. O texto diz: serão podados. Mas ele diz: aquele que está frutificando, aliás, serão cortados. Mas ele diz: aquele que estiver frutificando vai receber o cuidado do Pai. Ele vai ser podado para que cresça e frutifique mais ainda. Amados, deixa eu dizer algo para vocês: a gente não consegue cuidar da gente. É como o texto de Mateus 6 diz: por mais preocupado que você esteja, você não consegue. Agora, quando você diz: eu vou fazer a vontade do Senhor, aí Deus diz: eu vou cuidar de você, eu vou podar, eu vou arrancar os espinhos, eu vou arrancar aquilo que te traz tanta preocupação, eu vou cuidar daquilo que te traz tanta angústia, aquilo que está te trazendo medo, pavor, aquilo que está te deixando infrutífero. Eu vou cuidar, porque você está na videira, e a videira é Cristo, e o lavrador, que é o Pai, está podando, cuidando. Sinceramente, eu prefiro que Deus cuide de mim do que confiar no meu próprio cuidado.
Há um texto de Êxodo 23, 25, que ele diz assim: servi, pois, ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós toda enfermidade. Cuidado do Senhor para aqueles que servem ao Senhor nosso Deus. Ele abençoa o pão, Ele abençoa a água, Ele tira toda enfermidade, Ele cuida. Eu quero finalizar com o texto de Mateus, no capítulo 9. Antes do comissionamento dos 12 discípulos, Mateus 9, no verso de número 35. Ele diz assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Amados, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores talvez nesses dias estão sofrendo por causa dos ataques que a igreja tem sofrido. Os trabalhadores nesses dias talvez tenham perdido a firmeza. Os trabalhadores nesse dia talvez tenham perdido a constância. Os trabalhadores nesses dias, por causa da excessiva preocupação, têm se tornado infrutíferos. Mas o Senhor nos convida nessa noite, assim como Ele convidou os seus discípulos. Ele andava com eles. O Senhor está nos convidando nessa noite a olhar um pouquinho para a barrinha. O Senhor está nos convidando a olhar talvez para famílias, para pessoas dentro do nosso próprio rebanho, porque talvez elas estejam como essas pessoas que Jesus relatou aqui, confusas, desamparadas. E o Senhor Jesus nessa noite, Ele está fazendo um apelo para mim e para você. Orem ao Senhor da seara. Peçam para que Ele levante trabalhadores. A seara é muito grande, tem muito trabalho. Eu quero terminar essa palavra nessa noite fazendo esse apelo à igreja. Um apelo por trabalhadores. Eu disse aqui domingo passado, na visão de João em Apocalipse, no capítulo 10, o anjo com um livrinho na mão, e a voz do céu dizendo a João: coma o livro, ele será doce em tua boca e amargo em teu estômago, então vá e profetize às nações, pregue o Evangelho. O Senhor nesses dias está clamando, está convocando trabalhadores para comer o livrinho, para sentir o doce na sua boca, que é a palavra de Deus, o privilégio de sermos cristãos. Mas o Senhor está convidando a sua igreja nesses dias também para sentir o amargo no seu estômago, para viver intensamente o Evangelho. O Senhor está convocando, como no domingo passado, o rugido do leão. O leão está rugindo, chamando trabalhadores para a sua seara. O Senhor está dizendo: igreja, olhe os desamparados. Tem muitas pessoas confusas
reclusas, tem muitas pessoas desamparadas, e o Senhor está convocando nessa noite trabalhadores para a sua obra. E o Senhor faz esse apelo a esta igreja nessa noite. Levantem-se, trabalhadores. Eu sei que há preocupações, eu sei que existem alguns medos, eu sei que existem algumas incertezas e algumas dúvidas, mas o Senhor está dizendo: vocês são os ramos, eu sou a videira, se vocês estiverem em mim, o meu Pai vai cuidar, eu vou cuidar de vocês, apenas sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão no Senhor. Levantem-se, trabalhadores. Levantem-se, trabalhadores. Acho que vocês não entenderam ainda. Levantem-se, trabalhadores. Levantem-se. Levantem-se. Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem promessa para a igreja. Deus tem promessa para as nossas famílias. Deus tem promessa para aqueles que tomam posse da palavra do Senhor. Levantem-se. Há muito a ser feito. Levantem-se. A seara é grande, mas grande também será a quantidade dos trabalhadores. Grande será. Oremos. Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor tem desafiado as nossas vidas. O Senhor tem feito um apelo aos nossos corações nesses dias a nos levantarmos. Porque o rugido do leão está sendo dado, o grito está sendo dado, o noivo vem aí, e nós precisamos nos despertar, Senhor, nós precisamos retornar ao ponto de firmeza, nós precisamos encontrar novamente a constância, nós precisamos novamente nos tornarmos produtivos, abundantes, trabalharmos novamente com entusiasmo na tua obra. Deus, aviva a tua igreja, Senhor, desperta o teu povo, levanta os trabalhadores, Senhor, renova a unção na vida dos teus filhos, ó Pai, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Espírito Santo, levanta nessa noite, Deus. O teu Espírito faz um convite aos trabalhadores nessa noite, Senhor. Que seja um tempo de grande colheita, que seja um tempo onde os nossos celeiros se encherão de vidas, de almas, que seja um tempo, Senhor, onde nós possamos nos preparar, ó Deus, para proclamar o Teu Evangelho, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós entregamos esta igreja nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, nós entregamos os trabalhadores nas Tuas mãos, meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus Cristo, amém, e glórias a Deus, amém. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Alguns recados da palavra de Deus. Aliás, estamos precisando de muito trabalhador, porque eu não posso mais fazer o culto todo, irmãos. Eu preciso colocar pessoas para dirigir o culto, né? Por exemplo, o pastor acabou de pregar, está cansado. Eu precisava de pessoas aqui para dar o recado, para orar pelos enfermos, pelas pessoas que estão pedindo oração. Sabe quem serão essas pessoas? Os trabalhadores. Amém? Ivanildo tem pedido de oração, tá? Coloca aí pra gente. Enquanto o Ivanildo projeta, amados, esse mês de maio nós vamos retomar o projeto que nós tínhamos programado para dar início em março, se eu não me engano. Projeto Homem e Mulher Nota 10, tá? Será no terceiro e no quarto final de semana deste mês de maio, tá? Sempre terceiro e quarto final de semana. Nós faremos esse projeto no domingo pela manhã, tá? Então,
no terceiro final de semana, nós homens vamos nos reunir, tá? E ter o nosso projeto aqui, e no último final de semana, as mulheres. Para quê? Para que quando o homem vier, a esposa fique responsável pelo almoço, quem tem criança, né? E quando for ao contrário, também aconteça da mesma forma, o marido possa, né, Renivaldo, preparar o almoço em casa, né? Cuidar dos filhos, do cachorro e etc. Então, homem e mulher nota 10, retornaremos agora no mês de maio, tá? Irmãos, aqueles que deram um nome para comprar os livros, tá? Hoje já recebi do irmão Mário. O livro dos homens está saindo mais ou menos uns R$25. E o livro das mulheres aproximadamente uns R$20. Pode ser que seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Se for a menos, a gente vai devolver essa diferença para vocês, tá? Então, se você puder, aquele que deu o nome para comprar o livro, poder acertar já nos próximos dias, por favor, faça isso, que a gente vai estar fazendo o pedido na livraria, tá bom? Pedidos de oração? Manilza pede oração pelo pastor Silas e seus filhos, Caio e Isabela, da Assembleia de Deus, de Ribeirão Preto, perdeu a esposa nesse sábado. Vamos orar pelo pastor Silas. Só quero fazer um parênteses também, Ivanildo. Pastor Dilcinho, de Ariranha, também está com os 2 filhos dele com suspeita de Covid e levou eles ontem no hospital. Vamos orar pela vida da família do pastor Dilcinho também. Irmã Ana Maria pede oração por seu casamento, no dia 4 de julho, deve ser aniversário de casamento, né? A irmã Ana, ô bênção. A irmã Ana vai casar no dia 4 de julho. Rosana Souza pede oração por sua mãe e toda a sua família. João e Maria pede oração por eles e pelo Lucas. São esses os pedidos da internet, tá? Vou ler aqui aqueles que os irmãos fizeram. Oração pela Dirce família, pela Pâmela e família, pela irmã Maria Flor e família, pela Sueli família, Renivaldo também família, e oração pela igreja, Delme família, oração pela saúde do Celso, Elizabeth, acho que né? Isabela e Fossalussa, e a Maria Aparecida, a irmã Luzia e família, oração para Cris e família, e para, não consigo reconhecer aqui, Silva, alguma coisa Silva, Eliane Silva, tá bom, Eliane Silva, oração para Maiara e Roberta, oração para a irmã Cléo e família, para sua cunhada Sandra, cunhada Edmar e Leandra, é isso? Edmar e Leandra. Oração para Elaine e família. Amém? Sofreu acidente essa madrugada. 2 jovens, né, Sueli? Sofreram acidente nessa madrugada. Vamos orar pela vida deles, né? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar, Senhor, cada uma dessas necessidades que foram colocadas diante do Teu trono, diante do Teu altar, Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus que ouve as nossas petições, as nossas súplicas, e nós queremos apresentar diante do Senhor porque continuamos a crer no Deus de milagres, no Deus do impossível. Visita cada família aqui representada, visita cada lar, Deus, seja a necessidade que for, seja de ordem financeira, que o Senhor abra as portas, ó Deus, em nome de Jesus. Se for alguma necessidade espiritual, emocional, visita também, Senhor, em nome de Jesus. Traga salvação aos nossos familiares, aqueles que ainda não Te conhecem. Completa a obra nesses dias, ó Deus, em nome de Jesus.
Visite, Senhor, os casamentos, meu Pai, aqueles que serão feitos, como a nossa irmã Ana, que vai se casar no dia 4 de julho, aqueles que passam por dificuldades no casamento. Restaura, Senhor, essas vidas, estes casais, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, visita estas jovens que sofreram acidente, Deus, leve a cura a elas, leve restauração a elas, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Espírito Santo, visita os que estão acometidos, Pai, com o vírus. Deus, dá o livramento a eles, como o Senhor deu a tantos de nós aqui, Senhor. Guarda, proteja, livra de todo mal, em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida. Essa semana nós continuamos com as lives de oração às 10 da noite. Na quarta, né, Cris? Quarta, a Cris vai estar trazendo uma palavra também na live. Devagarzinho nós vamos colocando os irmãos aí para abençoar as nossas vidas também. Vamos ficar em pé? Nós orarmos. Minha fonte é Senhor. Levante suas mãos. Minha fonte é. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja aqui em Barrinha e espalhada em toda a face da terra. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Ele te guarde e te proteja, te dê uma semana abençoada, firme, constante e abundante no Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Te adoro.